Bom dia a todos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso divino mestre, nosso amigo, irmão, nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos em vosso nome, primeiramente para vos agradecer tantas oportunidades de trabalho, de aprendizado, que tem nos concedido todos os dias, em todos os momentos. Que nós possamos, Senhor, perceber melhor as oportunidades que nos cercam de auxiliar aqueles que necessitam, aqueles que estão passando por momentos mais difíceis, e de sermos pessoas melhores, pessoas que se tornam exemplo àqueles que nos cercam. Que nós possamos compreender, com o auxílio do estudo de hoje, os seus ensinos, e que possamos, acima de tudo, praticá-los em nosso dia a dia. Pedimos por todos aqueles que nesse momento estão passando por maiores dificuldades, que possam perceber a presença dos bons espíritos e o auxílio que certamente está ali. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Hoje o nosso estudo do Evangelho será do capítulo 17, Sede Perfeitos, um trecho do item 7, Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero aqui falar senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como o precisar, onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, aumentando com a ignorância dos seus defeitos. O Evangelho de hoje vem nos falar sobre um tema que nós já discutimos em outras oportunidades, que é em relação ao dever. Todos nós temos os nossos deveres no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja no lar, seja no local religioso, entre amigos, até mesmo nos momentos de lazer, no trânsito,
nós temos as leis, no nosso convívio geral do dia a dia. Só que nós nos esquecemos que nós também temos uma outra forma de dever para cumprir, que é o dever moral. Nós nos atentamos tanto aos deveres materiais e muitas vezes nem esses nós cumprimos da maneira como precisa ser, e quase sempre nos esquecemos do dever moral, que está acima de qualquer outro, que é perceber, por exemplo, as dificuldades do meu irmão, estar sempre pronto a ajudar e fazer a minha parte, sendo um exemplo de boas ações. Porque nós estudamos o Evangelho, nós frequentamos uma religião, mas poucos de nós estamos dispostos a realmente colocar em prática no dia a dia esses ensinos. Nós iremos dar continuidade no livro Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Na semana passada, o Brinel citou, quando o André Luiz chega ao Centro de Mensageiros, um local muito grande e muito bem estruturado, muito bonito, onde eram realizados grandes estudos a respeito dos deveres que nós devemos cumprir. E ali, a partir dali, muitos trabalhadores são direcionados à Terra para auxílio tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Principalmente na questão, o André Luiz tem essa conversa com um amigo que ele fez, mais um amigo, o Vicente. Ele cita principalmente os médiuns que fracassaram em suas missões, lembrando que todos nós somos médiuns, e não apenas os ostensivos, mas ainda mais especificamente os ostensivos, ele estava se referindo. Mas todos nós temos os nossos fracassos na vida. Nós falhamos muitas vezes naquilo que nós mesmos combinamos antes de encarnar. Só que Deus é misericordioso e Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. E o Centro de Mensageiros era um local que recebia espíritos que estavam dispostos a ter uma nova oportunidade e a agir diferente. Então, muitos trabalhadores ali, a grande maioria, eram espíritos, assim como André Luiz, que estavam em aprendizado e em reforma íntima. Então, eles se direcionam, André Luiz e Vicente, seu novo amigo e companheiro de trabalho, até um salão onde Aniceto aguardava, pois eles iriam ter ali um momento de palestra, de conversa. Então, Aniceto anuncia para todos os que estavam ali presentes, havia muitos espíritos ali presentes, que quem seria responsável por aquela fala seria o Telésforo, que era um antigo trabalhador do Ministério da Comunicação. Então Telésforo entra, um espírito muito esclarecido, um grande instrutor ali dos trabalhos, e se direciona à mesa em que estava Aniceto e a direção daquela assembleia, e no primeiro momento da sua fala ele cumprimenta os trabalhadores, os assistentes, os voluntários que estavam ali, mas logo ele já mostra um semblante mais firme e ele fala com muita firmeza sobre os trabalhos que eles iriam desempenhar. Então ele diz, entre tudo o que está no livro, nós aqui estamos fazendo um resumo, fica o convite para a leitura para todos os que estão nos acompanhando, para que nós possamos compreender melhor, mas ele cita que o trabalho da comunicação, ele não se restringia apenas a estar ali estudando e trabalhando à distância. Muitos grupos, como aqueles em que André Luiz passaria a fazer parte, viriam à Terra dar o socorro mais direto àqueles que sofrem, porque muitos falham nas suas missões aqui na Terra, especialmente nesse caso, na mediunidade e na doutrinação, no uso da palavra para
proferir, né, palavras sublimes do Evangelho e esclarecer pessoas que estão precisando. É uma missão muito grandiosa, mas também muito difícil. Exige um grande sacrifício e uma grande atenção daqueles que se dispõem a trabalhar nesses ramos, pois a queda ela pode acontecer. Então o espírito tem que estar atento, sempre estudando, se aperfeiçoando e, acima de tudo, trabalhando, sempre com humildade. E o Telésforo, que estava com a palavra, ele cita que muitos queriam oportunidade de trabalho, mas poucos estão realmente prontos e dispostos ao que o trabalho exige, porque o trabalho que eles iriam desempenhar não era fácil, era um trabalho de muito sacrifício e que o resultado só viria a longo prazo. Ele cita inclusive que já há muito tempo o nosso lar envia trabalhadores aqui para a terra para nos auxiliar e que os resultados desejados ainda não tinham sido conquistados, que era necessário realmente muito trabalho e que eles deveriam insistir por muito tempo até que os resultados desejados viessem, que seria nos auxiliar a seguir o caminho mais reto. Mas ele tinha ciência, Telésforo, de que essa evolução já está acontecendo, mesmo que nós ainda andamos a passos tão lentos, nós aos poucos estamos evoluindo. Ele cita que muitos religiosos, infelizmente, não colaboram com os trabalhos desses espíritos, por não entender o trabalho. E nós colocamos aqui todas as religiões. Nós não estamos nos referindo a uma ou duas religiões. Sempre que nós emitimos vibrações que podem prejudicar o ambiente em que nós estamos e nos tornar, nos colocar numa situação mais difícil, em questão de nosso interior, nós diminuímos o acesso aos espíritos superiores. Eles sempre estarão disponíveis, só que eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E quando nós não nos sintonizamos e não permitimos que eles se aproximem, eles respeitam e aguardam e continuam tentando nos auxiliar. E isso dificulta o trabalho dos espíritos que querem nos auxiliar, mas eles jamais desistem. Eles são espíritos já muito mais evoluídos do que nós, estão sempre prontos para as dificuldades que surgem no caminho. E ele cita também o Telésforo, que era preciso agir na prática no auxílio aos sofredores, porque muitos trabalhadores em nosso lar e também em outras colônias, ele cita, estavam amedrontados com as dificuldades que a Terra enfrenta e ficam recolhidos na colônia. Mas é preciso, ele cita, trabalhar mais de perto com os sofredores, e que Jesus mesmo deu o exemplo disso. Jesus veio pessoalmente encarnado à Terra, passou por tantas dificuldades para nos auxiliar e nos dar o exemplo de que o trabalho da caridade ele tem que ser ativo, ele tem que se tornar presente. Então Jesus foi o maior exemplo que nós tivemos da situação. E para que nós possamos atingir planos mais elevados, nós precisamos de sacrifício e suor, porque todos nós queremos evoluir e alcançar planos mais elevados, mas poucos de nós estamos dispostos a fazer os sacrifícios que são necessários para que nós consigamos isso, porque é preciso largar os nossos interesses inferiores, e isso nos faz sofrer. Nós muitas vezes não estamos prontos ainda para isso. Então, Telésforo encerra aquela fala de uma forma muito firme, ao mesmo tempo amorosa, dizendo que quem não estivesse disposto a passar por todos esses sacrifícios e a trabalhar assiduamente a favor do próximo, que se retirasse
e procurasse trabalho em outro ministério. Então, naquele momento, muitos se assustam, porque ele realmente fala com muita energia, só que sem violência. E o que ele queria dizer? Realmente, o trabalho ali não eram todos que estavam prontos para exercer. Então, ele precisava deixar claro isso, que muitos não estavam prontos e que aqueles que não se sentissem prontos teriam a liberdade para procurar outros trabalhos e quem sabe futuramente, quando estivesse mais preparado, voltar àquele trabalho ali. Então André Luiz percebe que muitos ali que estavam escutando estavam chorando, e o Vicente cita que eram espíritos que haviam fracassado duramente aqui na terra e o remorso os consumia, mas ao mesmo tempo estavam dispostos a reparar através do trabalho. Isso era algo muito grandioso. Nesse momento, Aniceto e Telésforo, eles se aproximam de onde André Luiz e Vicente estava, e uma senhora se aproxima de Aniceto e pergunta sobre o seu filho, o Otávio, que era um espírito que estava encarnado. Ele era médium ostensivo e estava em desequilíbrio, precisava de auxílio, era mais um espírito que estava fracassando na missão da mediunidade. Então o Aniceto diz que ela deveria ter calma, que o ministério iria prestar os esclarecimentos sobre a situação dele. Então ela cita que havia conseguido uma amiga, Marina, que estava encarnada, para que pudesse auxiliar o seu filho, mas que para isso o Aniceto precisava mostrar a localização dele, porque ela não sabia onde ele estava. Então o Aniceto, de uma forma muito calma, mas sempre com firmeza, esses espíritos sempre têm essa habilidade, ele diz que não era o momento, que primeiro eles precisavam estudar uma forma de auxiliá-lo e que tudo viria ao seu tempo. Então aquela senhora se resigna, ela não insiste mais, e o Aniceto e o Telésforo anunciam que iriam sair do recinto, que eles tinham um trabalho para realizar juntos e que eles poderiam passar a conversar sobre temas edificantes. E aí o Vicente explica para o André Luiz, quando o Aniceto e o Telésforo se retiram, que o Aniceto considerava o diálogo saudável como um grande trabalho e que, inclusive, esses momentos que ele permitia, esse diálogo, essa confraternização construtiva, entre os espíritos trabalhadores, ela era remunerada. Esse momento era remunerado como trabalho. E André Luiz fica espantado com aquilo, porque ele realmente acha incrível isso, que aquele momento de conversa saudável era considerado um trabalho e que inclusive ele receberia bônus horas por isso. E ele pergunta o que provavelmente a maioria de nós perguntaria, e eu pensei isso enquanto estava lendo o livro: mas e se eu começar a falar de outros assuntos inferiores, assuntos que eu não deveria falar naquele momento? E aí o Vicente explica que o prejuízo seria nosso, mas que além disso, sempre que nós desviássemos o assunto para algo inferior, os orientadores presentes na hora perceberiam e nossa presença não seria adequada àquele ambiente, justamente por não estarmos na sintonia necessária, e que provavelmente o nosso rosto se cobriria de sombra. Então fica a reflexão: será que nós estamos prontos para um ambiente como esse, onde no momento em que nós nos direcionamos a assuntos mais inferiores, nós demonstramos a todos essa nossa dificuldade? É algo para se pensar. Mais uma vez agradecemos a atenção de todos. Na semana que vem o Brino dará continuidade e desejamos a todos uma ótima semana. Muito obrigado.
Chão de pedra, cantinho, Anália Franco, lá
dente. Olha o dengoso manhoso, a saúde do ati. Ó, o mestre ensinando, no cantinho a Anália Franco.